Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Lei. Eu sou João Paulo Gelane Esqueleiro e estou aqui com meu amigo e sócio Lorenzi. Seja muito bem-vindo, Lorenzi. Olá, Chiqueleiro, muito obrigado. Boa tarde, especial aos nossos amigos de casa que vão acompanhar mais um programa do Café com Lei, super especial, como sempre. Vamos lá. O tema de hoje é a vida de concurseiro e o sonho da aprovação. Para falar desse assunto, nós trouxemos alguém que conhece do riscado. E esse episódio é para você que está nessa vida, já pensou em desistir, que está focado ou que está na dúvida. Fica conosco até o final, que hoje nós vamos ter o depoimento de nada mais, nada menos do que de Sandro Rafael Zaffari, hoje policial federal, mas que iniciou a vida como auxiliar administrativo, foi representante comercial por 13 anos e passou um longo período da vida estudando. Ele tem propriedade para contar para vocês como é a vida de concurseiro. Ele é formado em Direito, também pós-graduado em Processo Penal e Direito Penal Aplicado pela EBRAD e aprovou na Brigada Militar em 2005, foi aprovado no concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, ele já foi também aprovado no concurso do TRF4, do técnico judiciário, e agora, recentemente, e aonde se encontra, na Polícia Federal. Meu amigo Sandro, seja muito bem-vindo, é um privilégio para nós do Café com Lei estarmos te recebendo aqui hoje. Boa tarde, João. Boa tarde, Lorenzi. Cara, é uma imensa satisfação que venho aqui participar desse podcast com vocês. Queria desejar uma boa tarde para todo o pessoal que nos acompanha também. E bom retornar e rever os amigos aqui. Vamos lá, então. Vamos iniciar. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouco, Sandro, da tua vida antes do concurso público. Nós conhecemos a tua vida, né? Mas nós queremos que o público que está em casa se identifique contigo, porque certamente a tua vida, pelo menos no começo, ela não é muito diferente do que a maioria do pessoal que está assistindo em casa e dos concurseiros pelo Brasil inteiro. Sandro, quem é o Sandro Rafael Zaffari? Bom, quem já conhece já sabe toda a trajetória da família de origem humilde, filho de agricultor. Eu comecei lá no início dos anos 2000, trabalhei um período na loja Ascarima, como auxiliar administrativo. A partir daí foram surgindo outras oportunidades. Trabalhei um período como representante comercial. Nesse meio tempo aí iniciei faculdade de Direito. Depois desse período trabalhando como representante, veio a ideia de começar a estudar para concursos públicos. Mas como é que eu posso falar para você, assim, uma vida totalmente normal, pessoa que não tinha de início a perspectiva de hoje ser policial federal. E por que tu pensou em algum momento da tua vida? Não, eu vou partir para o concurso público. O que te fez mudar? Porque tu tinha uma carreira já consolidada no comércio, né? Sim. Então, o que acontecia? Vou contar um pouquinho como é que era a minha rotina como representante comercial e o que me levou a buscar os concursos públicos. Geralmente, como eu atuava numa região ampla do Rio Grande do Sul, eu deslocava em torno de média de 5.000 quilômetros por mês para atender os clientes da região. Trabalhávamos com em torno de 200 clientes, diversas cidades da região norte, noroeste aqui do estado. Qual é que era o teu ramo? O ramo moveleiro. Nós tínhamos contrato de exclusividade com empresas, indústrias de imóveis, e nós realizávamos a apresentação, prospecção, negociação com os lojistas de imóveis para esses lojistas adquirirem os produtos e passarem a revender na loja deles. Né? E então era uma rotina que acontecia. Como eu falei, já fazia 5.000 quilômetros por mês em média.
domingo à noite, já precisava organizar material, malas, roteiro. Na segunda-feira saía cedo. A rotina do dia era bastante corrida, porque tu trabalhava muito com agendamentos, o horário de atendimento. Às vezes tu atrasava um atendimento de algum cliente, precisava correr para chegar no horário com outro. Chegava no hotel já pelas 19 horas, 20 horas. Aí você chegava no hotel, você organizar pedidos, assistências, desfaz malas. E você seguia essa rotina até na sexta-feira. Sexta-feira geralmente chegava em casa, daí dá uma descansada na sexta-feira à noite. No sábado, geralmente de manhã, trabalhar novamente. Às vezes tinha coisa que sobrava para o sábado de tarde. E isso vai se desgastando, você vai cansando. As férias, como trabalhava muito com atendimento ao cliente, você não conseguia tirar 30 dias de férias. Mas 13 anos nunca. Nossas férias, geralmente, tu tirava era uma semana ali, do dia... na véspera de Natal até dia 2, 3 aí, dia 2, 3 de janeiro. Lá. Como nós éramos sócio proprietário do escritório, então você não tinha como... Esses 30 dias aí era impossível você tirar esses 30 dias, né? Você tinha muito trabalho e demanda. Então isso foi cansando, foi cansando. E com isso, se via que diante você sendo concursado, você conseguiria ter férias, tu teria uma rotina, como eu tá sempre viajando, sempre falo, não conseguia ter uma rotina semanal, praticar esportes, ver os amigos, sempre estava fora da minha cidade. Né? Além disso, como a nossa remuneração ela era comissionada, né? Você não sabia nunca o que você ia receber no mês seguinte. Cara, nós mesmos a gente tinha condições de fazer a tua remuneração. Às vezes era muito boa, às vezes nem tanto, às vezes dependia sempre do cenário econômico e da tua produtividade, né? Então, esses foram fatores que me levaram a tendência de ir para os concursos públicos. Maravilha, Sandro. E é por isso que frisamos que muitos iriam se identificar com a tua vida, porque realmente essa é uma vida comum para muitos brasileiros. Essa vida de insegurança financeira, depender de viagem, de estar longe de casa, de não conseguir aproveitar, entre aspas, né? Claro que se aproveita, mas não conseguir tirar aquele tempo que a gente deseja para si. Pessoal de casa, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Próximo bloco agora nós vamos falar de preparação para os concursos, métodos de rotinas de estudo, vamos falar também das aprovações ao longo da caminhada, como aconteceram, quais foram as circunstâncias, e no último bloco nós vamos falar sobre a Polícia Federal, que é onde ele está hoje, e como é a organização e a carreira. Antes disso, vou chamar os apoiadores, que são a 201 Oficina, Barbearia Pilco, LC Contabilidade, Bombas Diesel Sarandi, Estampe Personalizados, Home Care Pulsar Life, Calink Isabel Lourenço, Terapias Naturais, 3E Engenharia e Araldi Ar-Condicionado. Sem eles, o Café com Lei não viria ao ar. Sandro, seguindo então a nossa conversa aqui, agora conta. Como é que foram os primeiros estudos? Em algum momento tu resolveu, não, vou me concentrar para concurso. Como é que foi isso? Quem que te deu a ideia? Aonde é que tu viu? Em quem que tu te baseou para fazer? E como é que foi o primeiro estudo teu? Bom, primeiramente nós temos que retomar num período que já entrega um pouquinho a idade. Foi lá, ainda quando até para situar o pessoal, eu comecei fazendo faculdade lá em 2000 e eu não lembro bem o ano. Eu acabei trancando por um período fazendo menos cadeiras, né? E posteriormente consegui fazer uma parte das cadeiras na UPF e novamente eu tranquei por um período de 4, 5 anos. Depois eu vim a concluir. Então, quando eu estudava, ainda lá foi no ano de 2003, 2004, estudava, fazia faculdade, eu acabei tendo contato ali com o concurso da Polícia Militar. Aí tinha uns outros colegas que iam fazer também, e foi o primeiro contato com o concurso. Havia estudado assim, mais as matérias que eram específicas, mas como
estava ainda recém saído do ensino médio, aí tinha um conhecimento, eu fiz mais uma revisão e prestei esse concurso. Eram bastante vagas, né? E acabei sendo aprovado, fiz os testes, fiz todas as outras etapas e deu certo. Mas esse foi assim um start inicial, né? Aí por questões posteriores de estudo, e já que tava no ramo de representação comercial, as coisas estavam indo certo, quando fui convocado, eu optei por não tomar posse. Né? Então esse foi o primeiro contato. Aí, nesse período aí que fiquei todo trabalhando com representação, ainda depois que eu retomei a faculdade, assim, foi em 2015, né, que foi quando eu retomei a faculdade na UPF, que faltavam só as questões das cadeiras mais práticas e tal, que meio que teria que dar uma segurada no trabalho, diminuir um pouco o ritmo para poder fazer a prática jurídica, que exigia no período diurno, né? Aí que eu decidi, falei, não, eu retomei os estudos, eu vou partir para o concurso, que tinha várias pessoas que tinham contato, que via que a vida do pessoal que era concursado era uma vida mais, mas assim, tinha uma rotina, né? O que era diferente da minha. E tinha vários concursos com uma boa remuneração, né? E a estabilidade, né? Que se tinha uma certeza de todo mês o que se ia receber o valor X, né? Aí, pode dizer assim, o contato primeiro foi com um cursinho preparatório, não lembro o nome que foi, lá do Paraná, né? Que eu não sei, acho que vocês fizeram também um curso junto, preparatório, não lembro qual era. Tá, enfim, foi esse cursinho que via. Eles trabalhavam muito em cima ali dos concursos de carreira policial, e eu decidi estudar. Por exemplo, para a Brigada Militar, Sandro, como é que foi o teu estudo? Porque tu era representante comercial na época do concurso, Não, né? não, na época do concurso lá da Polícia Militar, que foi em 2003, eu ainda não estava no ramo. Tava trabalhando, mas não estava exatamente no ramo. Eu estudava, Aí- fazia faculdade e trabalhava. Aí tu tinha mais tempo, porque hoje um problema muito grande das pessoas é conseguir administrar o seu tempo para estudar. Sim. E como é que na época, por exemplo, que tu estava lidando com vendas em viagens, tu conseguia estudar nessa época? Nessa época aí, o que aconteceu? Então, foi em 2015 que eu retomei a faculdade, ainda viajava, aí eu não estava estudando para concurso. Aí 2016, depois da colação de grau, aí eu comecei a estudar. Só que, claro, a rotina de estudo quando eu trabalhava tava ruim. Né? Mas o que eu comecei a fazer? Geralmente eu viajava de segunda a sexta. Eu comecei a viajar 3 dias na semana, um dia me dedicar aos estudos, né? Eu estudava manhã, tarde, uma parte da noite, e durante os outros dias viajava, aí chegava, estudava, né? E retomava. A partir foi 2016, estava com uma rotina ainda assim não era tão específica quanto foi depois que eu parei de trabalhar, né, João? Então, na verdade, quando tu resolveu que ia passar em concurso, tu teve que mudar a tua rotina. Tu teve que dar uma aliviada nas vendas, teve que começar uma adaptação, porque não tinha como simplesmente incluir na tua rotina algumas horas de estudo, né? Eu teve que abrir mão de alguma coisa. Sim, não, com certeza. Até porque a rotina, a minha rotina específica que estava muito fora e o trabalho era com representação, né, você não conseguiria estudar sem tu diminuir ela, né? O que nem se tu trabalha, tu tem um trabalho que você tá tipo, no escritório, tu tem uma rotina de estar sempre em casa, de você trabalhar fazer a sua jornada de trabalho, aí você consegue. Claro, tu vai ter que diminuir as tuas horas de lazer, que não, né? E tu organizar teus horários para você cumprir a tua jornada de trabalho, e a partir daí
sei lá, tu sai às 18 horas, a partir das 19, 20 horas, você mantém um período de estudo, não é? O que para mim era um pouquinho diferente. Então eu tive que viajar menos dias e tentar estudar o dia inteiro, né? E chegou, Pode e chegou a um momento que, na verdade, tu te concentrou como atividade principal o estudo. Sim, sim. Em que ano foi mais ou menos isso que tu realmente disse, não, agora eu vou virar estudante de novo e vou passar em concurso público? Então eu vou ter que contar uma historinha para chegar nesse ponto. 2016 ele comecei a conciliar os estudos e trabalho. Aí o que eu fiz? Fiz uma coisa errada. Eu estudei ali por uns 4, 5 meses e eu voltei a só viajar, só trabalhar como representante. Aí foi em final de 2016 que eu vi que não, que realmente que eu queria ter a estabilidade, queria ter os 30 dias de férias, eu queria ter uma rotina diferente do que eu estava tendo. Eu falei, não, eu vou me dedicar bem mais aos estudos. Eu reduzi mais ainda a minha carga de trabalho. Tá? Aí voltei a estudar novamente. E em maio foi aprovado no concurso, prestei o concurso para SUSEP, que é a atual Polícia Penal. Tá? Fui aprovado. Aí também veio todas as outras etapas que acabaram prejudicando um pouco os estudos. Fui convocado em dezembro de 2017. Fomos para o curso de formação em dezembro de 2017. Aí fiquei na Polícia Penal até, acho que foi final de 2018. Aí, final de 2018, já teve o concurso da Polícia Federal de 2018. Só que aconteceu? Quando prestei esse concurso da Polícia Federal em 2018, eu estava trabalhando na SUSEP e estudando. Só que veio um edital totalmente atípico do que vieram nos últimos, né? Então não fui aprovado, não consegui. A partir desse momento eu vi, não, se eu quiser atingir um concurso de um nível PF, PRF, algum concurso assim mais concorrido, eu vou ter que me dedicar meio que exclusivo. Aí eu tomei uma decisão que muita gente achou assim, falou, basta, não tenho certeza que tu vai fazer isso. Era concursado, eu pedi exoneração do cargo de polícia penal só para poder me dedicar aos estudos. Então, falar um pouquinho da rotina. Só um minutinho. Tu estava trabalhando na SUSEP, na Polícia Penal, foi aprovado num concurso público, estava trabalhando há um ano praticamente, e aí você decidiu pedir exoneração, né? Para quem não sabe, pediu para sair, pediu demissão para ficar só estudando. É isso mesmo? Sim, foi isso. Muita gente me chamou de louco nessa época, nessa atitude. Só que eu vi que eu tinha condições de buscar algo a mais, né, que era... E, assim, lá na SUSEP tem um trabalho bacana, trabalho plantão, mas assim, o ambiente lá é um pouquinho mais... como pode dizer assim, mais insalubre. Né? E como eu estava com criança pequena, tinha a Antonella, aí eu vi que não era o que eu queria. Não, isso precisa ser destacado pro pessoal que tá em casa. E aqui entra de novo naquela conversa. É uma pessoa normal. É um brasileiro que tem filho pequeno, que tem conta para pagar. O Sandro passou num concurso público de nível estadual, trabalhou um ano, e ele pediu exoneração. Ele é um dos pouquíssimos que eu ouvi falar que pediu exoneração para continuar estudando. Muita gente, quando passa num segundo concurso, se exonera do primeiro e assume o segundo. O Sandro não. O Sandro, ele se exonerou tendo uma criança pequena porque ele disse, eu vou passar. Eu preciso de tempo e é só questão de tempo e vai dar certo e eu vou passar. Cara, isso é muita coragem, Sandro. É muita coragem. É de tirar o chapéu, Sandro, porque eu não conheço ninguém que tenha feito isso. E é muito difícil que a gente vai ver alguém fazendo isso ainda, sabe? É coragem mesmo. Meus parabéns. E deu certo, né? Tu acreditou em ti mesmo. Tenho certeza que se dedicou, senão não teria alcançado o que tu alcançou.
Então, parabéns. Parabéns, tu é um exemplo para muita gente. Não, obrigado. Cara, assim, quando eu decidi tomar essa decisão, eu conversei com a minha esposa, com a Daiane. Conversou com quem manda, né? É claro, tem que Sim, conversar com quem manda, não né? Quem tenha tem a dúvida, decisão. né? Não, e ela também apoiou, aí toda apoio da família também, que isso é muito importante, né? E eu, na conversa aí, falei, não, eu expus para ela, né, que era a minha ideia, e ela falou, não, então tá bom, vamos lá. Segura as pontas contigo e vamos lá. Isso. Aí, então, resolvi pedir exoneração, né? E estava para sair, não lembro se estava para sair, eu tinha saído já o concurso o edital para a PRF. Tá? Mas vou falar um pouquinho sobre sobre o meu cronograma, como era os estudos. Só antes disso, Sandro, eu preciso chamar a Home Care Pulsar Life, porque cuidar de quem se ama é uma das maiores responsabilidades da vida. E a Pulsar Life entende isso como ninguém. Com a internação domiciliar, o paciente recebe atenção especializada no conforto e na segurança do seu lar, sem abrir mão do convívio familiar. Home Care Pulsar Life, excelência em cuidado domiciliar, com humanidade em cada gesto. Esqueleiro, na Home Care Pulsar Life, eles cuidam dos entes queridos, certo? Certo. E na 201 Oficina Mecânica, eles cuidam do teu veículo. Lá na 201 Oficina Mecânica, eles cuidam do seu carro como se fosse deles. Eles trabalham sempre com a maior transparência possível. 201 Oficina Mecânica, localizada na Rua Bandeirantes, número 668, no centro de Sarandi. Um grande e fraternal abraço para o amigo Caio César Almeida, apoiador comercial aqui do Café com Leite, desde o comecinho, né, Esqueleiro? Desde o começo, apoiando o nosso projeto. Sandro, nós já falamos que tu teve muita coragem, mas não é só de coragem que o concurseiro sobrevive. Não basta só coragem, precisa estratégia. A aprovação em concurso não é uma coisa rápida, né? Não é rápido, não é de um dia para o outro que tu começa a estudar uma disciplina e tu vai passar em um concurso. Não é assim que funciona. E você que está em casa e que está estudando, sabe das dificuldades, sabe como é difícil um concurso público. Mas ele é muito mais difícil se tu não tiver estratégia. E agora, nesse bloco, Sandro, vamos falar um pouco da tua estratégia de estudo. Tu já mencionou que no começo tu comprou um cursinho, mas daí começou a estudar um tempo, parou, não estava conseguindo encaixar tempo, daí começou a se dedicar só na atividade comercial, daí depois começou a faculdade, daí parou, aí passou num concurso, mas daí teve que parar num concurso para só estudar porque não estava encaixando. Conta a tua rotina, conta a tua estratégia. Tá, vamos lá. Outra coisa que é bom sim ressaltar aqui que acontece. Eu fiquei um período longo afastado dos meios acadêmicos, digamos assim. O pessoal que ele sai do ensino médio, ele vem com essa matéria, português, matemática, enfim, todo o conhecimento do ensino médio mais fresco. Como eu já fazia bastante tempo que tinha saído do ensino médio, quando eu voltei ali para retomar os concursos 2016, 2017, eu tive que reaprender todas essas matérias do ensino médio. Então, o que eu vejo assim, se eu conseguir, que eu tive que reaprender todas essas matérias, o pessoal que está hoje mais fresco, que saiu há, sei lá, 4, 5 anos do ensino médio, tem chance de passar muito mais rápido que eu. Eu acho assim, se eu conseguir, qualquer pessoa vai conseguir, mas desde que tenha dedicação. Vamos lá, então, da minha preparação, quando eu fiquei só estudando, eu tinha uma rotina que assim, manhã, geralmente eu eu estudava das 8 às 9h30,
fazia uma pausa ali, um intervalo ali de uma meia hora e retornava das 10, 11h30, 11h40. À tarde, mesma coisa. Eu começava ali por 1h30, aí estudava até pelas 3 horas, fazia um intervalo, aí estudava mais 1h30, aí dava um intervalo de umas 2 horas, parava ali por umas 5 horas e retomava por umas 7 horas. Estudava mais 1h30, 2 horas, o intervalo, e aí estudava mais 1 hora. Esse intervalo do final da tarde, eu tentava sempre fazer uma atividade física. Aí, tá. Bom, dentro desse tempo de estudo, Quantas horas líquidas dava? eu nunca fui assim de concentrar horas líquidas, assim, não cronometrava. Mas Mas olha, pelo que o Sandro falou ali, deu umas 8 ou 9 horas de estudo, mais ou menos, é né? isso, Só, claro, tu não foca, que nem tu vai falar, né? Tu não foca nas horas líquidas, tu foca muito no rendimento no do rendimento, conteúdo, isso. isso, Mas eu tentava isso. assim, hoje eu vou estudar noções de direito constitucional, sei lá, artigo 5º. Às vezes batia isso aqui, não, dá para ir um pouquinho mais além, não estou muito cansado. Aí sempre tentava fechar o tempo que eu tinha destinado para fazer isso, mesmo que já tivesse batido o que eu tinha me comprometido em fazer nesse tempo, né? E essas pausas que tu fazia de 1 hora, 1 hora e meia, tu acredita que isso seja importante também? Ou aquela pessoa pode estudar 5, 6, 8 horas seguidas? O que tu acha? Não, eu acho que é muito difícil tu manter a concentração por um longo período. Às vezes tu pode ficar tentando estudar, mas o teu aprendizado não vai. Geralmente, o que eu fazia? Assim, 1h30, meia hora de intervalo. Toma um café, aí olhava o celular, o que eu deixava geralmente sempre o celular no silencioso. Quando estava estudando, não pegava o celular. Né? O período de meio-dia tentava descansar. Aí voltava, retornava ali 1h30, 2 horas, depende como é que era. Se dava 1h30, meia hora de intervalo, se dava mais 1h30, aí fazia um intervalo de 2 horas no final da tarde, né? Aí depois eu voltava de noite, mais 1h30, 1h40, um intervalo, e depois mais 1 hora. Geralmente eu parava 10 horas da noite pra estudar. Isso reforça uma coisa que eu acho, Esqueleiro e Sandro, e nossos amigos de casa. A aprovação, ela não escolhe o mais inteligente. A aprovação, ela escolhe o mais persistente. E o Sandro é prova disso. E aqui a gente está falando de alguém que está estudando num nível profissional, né? Porque o concurseiro, ele hoje se tornou uma profissão, né? Existem cursos preparatórios, as pessoas se dedicam, e aqui a gente está conversando com alguém que estudava 8, 9 horas por dia. Alguém que abriu mão, evidentemente se estruturou para isso, né? Trabalhou muito tempo antes, se estruturou e destinou a vida para uma aprovação. E ele levou como trabalho, né? Tu tinha um cronograma de estudo que tu respeitava. Exato. O que eu coloquei? Não estou trabalhando, eu sou um trabalho remunerado, né? Falei, não, meu trabalho vai ser o estudo. E isso eu coloquei e falei, não, vai ser minha meta. O que a gente tem que colocar outra coisa assim? Geralmente o edital hoje, menos nos concursos que eu fiz, geralmente ele sai com em torno de 90 dias de antecedência da prova, né? 60, 90 dias. Então, tinha 2 rotinas. Sem edital, geralmente eu tirava o domingo, não estudava, às vezes o sábado à tarde eu não estudava. Com edital, eu não sabia nem mais que dia era sábado, que dia era domingo, se era segunda ou terça, não. Se você quiser passar num nível de concurso, a concorrência que tem hoje nesses concursos, você vai ter que se dedicar com esse período integral, senão dificilmente você vai conseguir ter os objetivos, porque, como você falou, João, está num nível tá um nível profissional, e além de você estudar, você tem que, não tem como você ser autodidata, você tem que adquirir cursinhos bons, que lhe instrua adequadamente, que ele priorize quais são os conteúdos mais cobrados e que ele dê um norte para você seguir nos estudos. Ali eu vou pegar um gancho
Nós vamos seguir nesse assunto aí, vamos continuar falando de cursinhos preparatórios e essa é uma dica, fica esperando, aproveita, segue a nossa página, segue o nosso perfil, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreve aqui no YouTube e fique aguardando que nós vamos contar essa estratégia dos cursinhos. É muito importante saber escolher o seu cursinho, é muito importante, mas antes disso... Vamos falar da Barbearia Pilco, conectando pessoas e elevando propósitos. Sandro, a Barbearia Pilco, até pra ti que tem pouco cabelo, ela vai te agregar muito, porque ela tem diversos serviços de estética masculina. Não meramente um corte de cabelo. Então vai ser muito bem atendido lá pelo amigo Aislan. Lá você encontra um ambiente moderno, aconchegante, com diversos serviços, produtos, perfumes importados e agora também com uma cafeteria para melhorar o seu lazer. E é aqui na Duque de Caxias, bairro Vila Maria, Sarandi. E eu vou aproveitar o intervalo aí, Schkeller, e quero mandar um grande abraço para outro apoiador comercial aqui do Café com Lei, que está conosco desde o começo. É o Eduardo Demarco, da 3E Engenharia. Infraestrutura urbana que trabalha visões em realidade. 3E Engenharia. Voltando então, pessoal, dando sequência aqui, vamos falar dos cursinhos de novo. Porque, como já foi mencionado, estratégia é muito importante. E estratégia é importante também na hora de escolher os seus métodos de estudo. Como é que tu escolheu os teus cursos? Bom, assim, João, primeiro você tem que pesquisar na internet. Tem muitas pessoas que comentam quais são os cursinhos preparatórios que atualmente são melhores, né? Cada um também tem um jeito de aprender, que o meu é diferente do seu, do Lorenzi, né? Aí tu tem que identificar. Tem cursinhos que as videoaulas são melhores, tem cursinhos que os PDFs são melhores, tem cursinhos que são intermediários os dois. Tá? Eu decidi por escolher um cursinho que as videoaulas, quando eu me preparei, o curso preparatório que eu decidi pegar, as videoaulas eram melhores. Porque tinha muitas matérias que elas eram matérias mais complicadas. Então, para mim, no meu caso, no estudo inicial, tá, quando vai fazer... que às vezes você tem matérias que você não teve contato ainda, que são matérias diferentes. Por exemplo, estatística, como eu sou formado em Direito, Contabilidade, você pega... Informática, que aí tu pega informática, banco de dados, rede, segurança da informação, são coisas bem complicadas. Então, como é que eu fazia? Eu assistia as videoaulas, ia fazendo um resumo das videoaulas, tá? Isso no estudo inicial. Ou eu não aprendi como é que é isso. Eu fazia um cronograma que eu ia passando as videoaulas, ia rodando matérias, né? Eu, tipo, cada dia, eu estudava 2 matérias num dia. Aí, isso no estudo inicial. Tá? Ia rodando videoaulas, encerrava videoaulas com um resumo, aí via, não. Esse assunto aqui eu já estou dominando. Eu não fazia mais videoaulas. Eu só rememorava com os resumos. Tá? Aí, depois de uma fase de estudos que você já tá tendo entendimento dos assuntos, aí eu começava a fazer questões. Porque você tem que ver se na prática você está sabendo, tendo conhecimento do que você estudou. Que às vezes você acha que tá bem e você vai responder questões que você não consegue responder. Tá? Então, eu ia assim dessa forma. Aí, mais no estágio final, eu praticamente era muito mais questões do que propriamente revisão. O que eu fazia nesse estágio final? Fazia questões, tá? Eu pagava. Outra coisa que é importante também, você tem que fazer um cursinho, tá? E às vezes o cursinho ele não tem banco de questões. Então eu tinha uma assinatura só de um site que era para resolver questões de concursos. Isso eu via muito, tipo, às vezes para um concurso, eu via 3-4 mil questões. Tá? Geralmente eu deixava pro turno da noite só resolver questões. Tá? Então nesse estágio final, eu ia fazendo questões. Nesse site, tu tem dividido por assuntos. Então, eu via o assunto que eu estava
com maior dificuldade, ia lá e ia revisando esses assuntos. Nesse estágio final, aí não eram só questões só à noite. Geralmente eu revisava esses assuntos que estavam com dificuldade e depois ia para as questões. Então eu fazia questões manhã, tarde e noite. E usava um certo período de tempo para revisar os assuntos que eu estava com mais dificuldade, né? Uma coisa que é importante também destacar, por que o Sandro fala no período inicial? Porque chega num ponto, quando tu tá há anos estudando, que, por exemplo, o direito administrativo, tu esgotou o estudo. Não é que tu sabe tudo, mas tu esgotou todo o conteúdo daquela disciplina, porque geralmente direito constitucional e direito administrativo, claro, guardadas as profundidades de cada tema para cada concurso, mas a temática é a mesma, né? Sim. Então chega num ponto que não tem mais porquê gastar horas assistindo uma videoaula de um conteúdo denso sobre aquela disciplina. Então, aí o Sandro resolvia questões, aplicava o conhecimento, testava o conhecimento que ele já havia adquirido em vários meses de estudo em cima de questões. E tu acha que questões é fundamental, importante ou dispensável? Não é só fundamental, é extremamente fundamental. Eu vou dar assim, um exemplo do último concurso que eu fui aprovado, que é o da Polícia Federal. Como é que era feito essa seleção que eu fazia? Um exemplo, eu sou formado em Direito. O nível de profundidade que eram das matérias de Direito para a Polícia Federal, e como foram só 12 questões, eu dominava. Então, outra coisa também que é muito importante, que esqueci de falar, não é só fazer questões, é você fazer simulados na prova. Né? Então, geralmente, esses cursinhos, eles dispõem simulados. No cursinho que eu estava estudando por eles disponibilizavam um simulado por final de semana, que era a prova objetiva, além da discursiva, que para os concursos PRF e Polícia Federal, você faz no mesmo dia a prova objetiva e você faz a discursiva, né, que é tão importante quanto a objetiva. Né? E eles dispunham esses simulados e eu fazia todos os finais, não perdia um. Essas matérias de direito, como eu dominava, eu praticamente já não estudava mais na fase final, porque eram poucas, era mais superficial, minha formação era direito, eu não estudava praticamente mais direito, só fazia no simulado as questões. O que eu deixava, então, um maior tempo para estudos? Estatística, que era uma matéria que é uma... Tinha menos afinidade. Afinada, e era meio que específico para PF, que outros concursos que eu tinha feito anteriormente, por exemplo, a SUSEP, o TRF4, não tinha, a própria PRF, que vinha estudado antes, não tinha, né? Contabilidade também. Então, eu dispunha muito mais tempo para essas matérias. E informática, né? Que nem eu já português e raciocínio lógico, como eu já tinha um conhecimento que tinha estudado para outros concursos, então eu já diminuía bastante o tempo de estudo, né? Para te ver que é uma construção ao longo do tempo, né? Concursos, outros estudos, vai agregando conhecimento e aquilo ali vai incorporando em você e você não esquece mais, você só precisa retomar, certo? Foram vários anos de estudo, né, Sim. Sandro? Claro que prestou concursos antes de concluir a faculdade, mas depois que tu concluiu a faculdade, ali em 2016, é que tu começou a focar. Cara, de 2016 para cá, a tua atividade principal foi o estudo, né? Sim. Teve aquele período ali da SUSEP, mas uma coisa que é muito importante, que eu errei, e a gente comentando aqui, depende que outras pessoas sigam esse conselho. Isso, sigam esse conselho. Começou a estudar, tenta focar num tipo de carreira, ou tu quer judiciário, ou você quer carreira policial, ou você quer uma carreira mais administrativa, que facilita muito a aprovação. E outro conselho que acho que é muito importante também, você não para. Se você parar 4, 5 meses os estudos, você entra pro final da fila. E isso eu fiz 2, 3 vezes. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo que eu comecei os estudos. E
eu não me dediquei exclusivamente, se eu tivesse só dedicado no período que eu comecei, não, eu vou fazer só concursos policiais. Eu acho que isso aí facilita, porque geralmente o edital são matérias muito semelhantes. Às vezes você foge uma ou duas matérias, mas às vezes vai diferenciar um pouquinho a profundidade e nível do conhecimento que é exigido para cada matéria. Mas você vai estar sempre batendo praticamente o mesmo assunto, o mesmo edital. Então isso facilita. Essa é uma estratégia muito interessante. E outra estratégia muito interessante, Sandro, também é entrar em contato com a LC Contabilidade, porque lá você conta com especialistas no agronegócio que cuidam da sua propriedade mês a mês. Essa estratégia tem que ser adotada principalmente para o pessoal do agronegócio agora, com as novas mudanças nas regras tributárias. Não deixe para a última hora, vá conhecer a LC Contabilidade lá em Rondinha e descubra como a tecnologia pode simplificar a sua rotina no campo. Um abraço para a amiga Lúcia e para o amigo Christian. E outra estratégia muito importante também, Esqueleiro e Sandro, é ao longo desse tempo, desse período de estudos, vai aprovando, vai reprovando, é importante também ter a sua saúde mental preservada. E para isso, faça terapia. Kalinka Isabel Lorenzi, Terapias Naturais. Há 20 anos transformando vidas através das terapias energéticas. Kalinka Isabel Lorenzi é terapeuta holística, sacerdotisa, magista e ialorixá do culto tradicional iorubá. Terapias cura quântica, apometria quântica, eteriatria, orixá reiki, ordem Amarilis, barra de axis, teta healing, cabala, magia, poder das ervas, patuás, tarôs, cartas ciganas, búzios, jogo de niganga e jogo dos 12 búzios de Exu. Um grande abraço para a amiga Kalinka Isabel Lorenzi. Pessoal que está em casa, aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e aqui vai uma dica muito importante. Falamos que precisa de estratégia. E uma estratégia, o Café com Lei vai disponibilizar gratuitamente para você que está assistindo e comentar aqui, eu quero, que é um material, Lorenzi, um material com estratégias de estudo, com dicas para você que está iniciando na vida de concurseiro e precisa de um norte. Vai ser disponibilizado um cronograma e algumas técnicas de estudo que já foram experimentadas pelo Sandro e por mim e por muitos concurseiros e que já são validadas e que dão certo. Digita aqui, eu quero, que nós vamos mandar gratuitamente esse material aí para ajudar na tua caminhada. Mas que baita sacada do Café com Leite disponibilizar um material grátis para ajudar o pessoal aí dos concursos públicos, Sandro. Imagina se tivesse isso na tua época. Isso auxilia muito, viu, Lorenzi? Ter um cronograma, ter uma coisa ali para te organizar, né, Sandro? Com certeza. Você já tendo um norte para você iniciar e você seguir isso aí, facilita muito, viu? Facilita muito porque só estudar não adianta. Tu tem que ter um cronograma, tu tem que ter uma organização. Senão, sem estratégia, não vai para frente, né, Sandro? Não, exato. Porque você tem assuntos que são mais cobrados, assuntos que são menos cobrados. A incidência de certos assuntos nas provas, isso muda muito por banca e por concurso também. E isso, você tendo essas informações, isso aí tu consegue traçar métodos de estudo e estratégias muito melhores. E é ali que diferencia os bons cursos dos nem tão bons, né? Os bons cursos, pessoal, são aqueles que te direcionam para a carreira que tu quer, porque eles conhecem a banca, eles sabem como aquela banca cobra aquele tipo de questão e ela te direciona para aquilo. Isso é muito importante. O estudo direcionado para a banca são tipos de questão, né, Sandro? Sim, não, com certeza, porque se falar temos assim, as principais bancas hoje, FCC, ela é muito diferente do CESP, as cobranças das questões dele. Então, os cursinhos são fundamentais para isso. Não é? Eles te dão o norte, te direcionam e facilitam muito o estudo. Não é? Pois é, e os cursinhos, eles também,
fazem um resumo dos editais. De acordo com o que mais cai, eles conseguem saber quais temas têm mais incidência, quais têm menos, e eles conseguem moderar o estudo com base nisso. E uma das estratégias que está no nosso material é aprender a fazer um resumo de editais, com base nos editais passados. Então, acessa, digita aqui ó, nos comentários. Eu quero que nós vamos mandar para você isso. Caminhando agora pro final, Sandro. Falamos, né, das tuas aprovações em concurso, mas com certeza ao longo desses anos também teve reprovações, né? Teve algumas decepções. E eu queria que tu contasse como é que tu enfrentou ela, se tem alguma que te marcou mais. E conta pro pessoal como é que é essa sensação, porque tem muita gente que está assistindo e ainda não teve o gostinho da aprovação. E talvez alguns ainda não tiveram nem o gostinho da decepção. E que provavelmente na caminhada, desejo que não, mas é normal que tenham isso. Conta pra ti como é que foi o gosto da aprovação e também as decepções. Não, para quem é concurseiro que não tiver decepções e não aprovações, não é concurseiro de verdade, né? Tem muito mais decepções do que aprovações em si, né? Que geralmente nós como estávamos falando, tu leva um período, né, para você amadurecer o conhecimento, para você estar num nível de aprovação num concurso, os concursos mais concorridos de nível nacional, né? Eu no início aí prestei para o INSS, nós prestamos até um concurso, nós três junto com 30 dias de estudo, nós estávamos querendo ser aprovado no TRE da Foi quarta a primeira região. decepção em concurso. Não tinha como dar certo, né? 30 dias de estudo, querer passar no TRE. Nós queríamos passar com 30 dias de estudo e o pessoal ali que estavam já há 2 anos, realmente só estudando para isso, estavam com dúvidas em passar, né? Então, para ver como esses níveis de concurso são bastante concorridos, né? Mas, assim, a adição maior, assim, que marcou mais, assim, quando você não está preparado para o concurso, por mais que você ache que vai ter sorte, você não... você sabia que não era... Você não estava devidamente preparado para isso, mas eu tive um concurso da PRF 2019. Eu estava estudando bem, eu nos fazia os simulados, estava sempre acima da nota de corte, que a projeção da nota de corte dos concursos da PRF, se mandando o cursinho lá, pessoal, não, se você fizer acima ali de 7,7, 7,9, provavelmente você vai para as próximas fases, né? Aí saiu enfim, o edital, eu fui fazer a prova, saiu o gabarito preliminar, eu tinha feito, acho que, se não me engano, foram 81 pontos. Falei, eu acho que vai dar nessa, né? Aí vieram as questões anuladas. Foram 12 questões anuladas. Aí, como eu geralmente não... Para quem não sabe, esses concursos geralmente da PF e da PRF, a banca que elabora esses concursos é o CESP. Então, no CESP, as provas são 120 questões, uma errada, ela anula uma certa. Né? Então, você tem que errar pouco. Nós falamos, tu tem que ter estratégia. Então, o que era a minha estratégia? Tá em dúvida, eu deixava em branco. Tá? Então, essas questões que foram anuladas, semanas que eu tinha errado foram 1 ou 2. Eu não tenho mais certeza que já faz um bom tempo. E algumas que foram anuladas, eu tinha deixado em branco, então eu ganhei só um ponto. E tem muita gente que tinha errado bastante dessas questões. Então, 12 anuladas, você sobe muito, né? E eu fui para 88. Pô, mas quando eu vi que a nota minha foi 80, acho que vai dar. Aí fui ver, nota de corte, que foi um concurso também, um concurso específico, que foi regionalizado, nota de corte foi para 90 pontos, tinha feito 88. Cara, e aí eu lembrei, no final da prova, eu tinha deixado 2 questões a mais, que era o normal, que eu deixava em branco. Eu falei, não vou assinalar. Cara, e essas 2 questões que eu assinalei, eu lembrei bem no finalzinho, quando fui passar o gabarito. Essas 2 questões que eu assinalei por último foram as 2 questões que eu errei, cara. Tu descumpriu aquela regra básica de
Não muda a alternativa. Já tinha escolhido que ia deixar em branco, no final... Exatamente. Depois que você tomou a decisão, não deve alterar. E eu fiquei, cara, às vezes fica inseguro, fui lá, alterei e foi. Mas porque eu acho que era um momento que não era para ser, né? Se não fosse isso, foi Deus que quis, né? Se não fosse isso, eu não estaria hoje na Polícia Federal, né? Não, e o detalhe, né? O Sandro ficou abaixo do ponto de corte. O ponto de corte 90 foi na região sul. Isso, Rio Grande do Sul. Teria só mais 3 estados que não passaria, né, Sandro? Em todos os outros do Brasil, o corte foi mais baixo. O Sandro teria aprovado em 90% das regiões do Brasil, certo, se tivesse feito. Inclusive, tem uma situação que a minha esposa, a Daiane, ela falou, a gente vai prestar lá no Pará. Eu falei, só que tu tinha que prestar a prova lá no Pará, você tinha que fazer todas as outras etapas lá também. Sim, não dava para fazer aqui e escolher a lotação. Exato. Lá, né? Pô, e lá no Pará, eu falei, não, vou tentar fazer aqui, se for para ser aqui, é para ser, né? E lá no Pará, a nota de corte foi 83, se não me engano. Eu fiz 88 aqui e fiquei fora. Cara, e foi uma decepção, assim, grande, porque eu tava bem preparado. Tava indo bem. Mas a vida do concurseiro são mais decepções do que aprovações. Mas isso não serve. Eu acredito que os fracassos ao longo da jornada, eles não servem para te desanimar. Claro, depende muito como tu recebe isso, mas eu penso que tem que avaliar isso como um ajuste de rota, sabe? Um ajuste de rota. Eu tenho certeza que no outro concurso que tu fizeste e tu aprovou, tu não fez aquela coisa de assinalar no final ali sem ter certeza. Né? Tenho certeza que tu mudou o teu pensamento. Então foi um ajuste de rota. Tem que pensar assim. Não, com certeza. Antes do último bloco, aonde vamos falar do êxito, vamos falar da Polícia Federal. O Sandro vai contar um pouco da organização e da carreira da Polícia Federal na sequência, mas antes disso tem mais apoiadores comerciais, Lourenço, para chamar, né? Tem um apoiador novo aqui no Café com Lei, é o Araldi Ar-Condicionado. A limpeza regular do ar-condicionado é crucial e indispensável para a sua saúde. Além de eliminar fungos, bactérias e impurezas do ar, a higienização correta garante mais economia de energia, maior durabilidade e máxima eficiência do aparelho. Lá na Araldi Ar-Condicionado você encontra venda de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado e a limpeza e higienização. Araldi Ar-Condicionado, cuidando do ar que você respira. Grande Araldi. E também um outro que não é novo, esse também está desde o começo, é a Bombas Diesel Sarandi Limitada, na BR 386, quilômetro 131, especializada em bicos injetores e bombas injetoras. Jungs, Jardel, Jonas e Alemão, um abraço, meus amigos. Sandro, Polícia Federal, conta para nós um pouquinho, brevemente, né, como é que foi o teu curso de formação, onde é que tu fez, como é que é a estrutura, qual é o setor que tu tá trabalhando aí, conta um pouquinho pro pessoal para estimular o pessoal que tá estudando e que certamente alguém que tá assistindo tá também pensando em Polícia Federal. Bom, veio em 2021, então foi o concurso que eu fui aprovado na Polícia Federal. Tá? Foi um concurso bem concorrido, nota de corte foi alta também, os últimos que entraram ali foi com 79, 80, e mais uma nota boa de redação. Bom, os concursos da carreira policial, eles têm um diferencial das outras carreiras, né? Que muitas carreiras jurídicas, então, assim, concurso para tribunal, né? Assim, para tribunal, para analista técnico, outras administrativas, você fez o concurso, foi aprovado. Você não tem tantas etapas quanto a da carreira policial. Em nós a gente teve psicológico, exame de saúde, teste físico. Né? Aí, posterior, todas essas outras fases, você tem o curso de formação. Tá? O nosso curso de formação foi na Academia Nacional da Polícia Federal, que é lá em Brasília.
Nós pegamos uma época aí que o meu curso de formação iniciou em final de 2022, isso foi em setembro. Nós ficamos por um período, aproximadamente 100 dias, em regime de internato. Então, nós ficamos dentro da Academia de Polícia Federal sem sair lá de dentro por esses 90 dias. Então, assim, é complicado, porque você não está acostumado com isso, né? Mas vai se adaptando. Lá o curso de formação ele é bastante exigido. Treinamento constante, disciplina com horários, rigidez em termos de comportamento, enfim, tudo que se precisa, né? E a PF, ela exige muito do servidor. Os servidores que eles querem são que eles tragam um resultado para a sociedade, né? A academia, nós pegamos lá numa época que nós ficamos os 45 dias num período de seca lá, né? Então, assim, muito quente, lá seco, aí depois começou o período de chuva, né? Ali que aí era quase todo dia, né? Nós temos atividades internas e atividades externas, né? Lá, que são atividades práticas, geralmente nas externas, e atividades mais acadêmicas, que são as internas, né? Então, é um processo, assim, muito qualificado, muita qualificação, que é exigido, assim, que poderia falar lá, assim, da academia, mais ou menos seria isso. Seria mais uma dúvida de... Para vocês terem ideia o quão qualificados são quem estava lá na academia, no curso de formação. No concurso da Polícia Federal, nesse que tu passou e aprovou, Sandro, foram mais de 320 mil pessoas inscritas para 1.500 vagas. Olha só, mais de 320 mil para 1.500 vagas. Então, para te ver, já começa concorrido ali na prova, né? Agora, tu imagina o quão difícil é o curso de formação. Então, o pessoal exige mesmo, né? Falando assim um pouco do pessoal que são colegas nossos que estão lá na PF, cara, você se surpreende da capacidade do pessoal, dos servidores que a PF tem, cara. Assim, a maioria do pessoal que fala mais de uma língua, muita gente que com diversidade de formações nós temos, mas o pessoal assim que estudou fora do país, tem muita gente com com mestrado na área, temos colegas que estão concluindo doutorado. O nível do pessoal que é servidor da PF, assim, só quem está ali dentro que você conhece surpreende. E o que o pessoal tem a capacidade assim, de desenvolver, se desenvolver ali dentro é muito interessante, muito interessante. Esse concurso, ele assim, seleciona muito, viu? Exige muito estudo, muita preparação para você conseguir entrar devido a essa concorrência. Nós temos colegas que prestaram, foi no 6º concurso que conseguiram aprovação. Aí está a importância de não desistir também, né? Exato. E nesse curso de formação, falando do curso de formação, o que mais te surpreendeu lá dentro? Assim, a questão de organização é muito... que nós estávamos lá em torno de 600 servidores lá, cara. Assim, a questão de organização deles assim, é muito... Os graus de instrução, os professores, assim, a capacitação dos instrutores da Polícia Federal, assim, assim, surpreende. Você... Quem está fora, assim, tu não tem realmente a noção de como é feito, como é, cara. Então, isso é uma coisa que me surpreendeu muito antes de ter entrado. Sandro, quando vai pro curso de formação já está empossado? Não, tu tem que concluir o curso de formação, nós temos provas internas lá, tem vários outros testes que são feitos durante o curso de formação,
E você só toma posse após a conclusão do curso de formação. É fase eliminatória do concurso. Mais uma fase que elimina. E elimina bastante gente? Qual é que é o percentual? Mais Não, ou menos. não, é pouquíssimas pessoas, porque você já passou, quando você está no curso de formação, você já passou por diversas... Psicológico, físico, tudo isso já aconteceu, né? E isso já aconteceu, né? Além disso, tem a investigação social, que eu não havia citado, que é uma etapa do concurso, porque você, enfim, é uma carreira que se mexe muito com dados sensíveis, com coisa muito interesse de Estado, né? Enfim, investigação. Mas ali na academia, poucas eliminações, assim, eu acho que não deve dar 1%. É pouco mesmo. É que o pessoal já está preparado, né? Já passou em várias fases, então quem chegou até ali está preparado para assumir, de modo geral, é isso, né? Não, e a questão, o pessoal já vem... muitos colegas que são da Polícia Federal já passaram também, vieram de outras forças. Tem muito pessoal que vem do Exército Brasileiro, tem pessoal de outras polícias civis, temos colegas que vieram da PRF. Como tu já havia passado pela Suzete. Isso, vários colegas da Polícia Penal também, Marinha, Aeronáutica, tem muita gente. Então, e quem vem para um curso de formação assim, ele já vem preparado fisicamente também, o psicológico, né? Então, por isso que essas etapas anteriores aí elas diminuem a eliminação do pessoal dentro da academia, porque também é um custo grande para o Estado, né? Você, sei lá, coloca 600 servidores, o cara está há 30 dias no curso de formação, tu desligar ele. Pô, o gasto que tem é muito grande, né? Sim. Sandro, de forma resumida, porque sei que é complexo, fala um pouco do setor que tu está trabalhando e como é que é estruturada a Polícia Federal. O pessoal ter uma noção de como isso funciona. o que eu vou falar aqui é o que todo mundo vai achar tá exposto assim na internet, que a gente pode falar. A Polícia Federal hoje, em nível nacional, né, ela tem um diretor-geral, ela tem, se não me engano, são 14 diretorias e tem as coordenações por assuntos. Né? Aí, no Estado, você tem um superintendente, né? Dentro desse superintendente, aí você tem os diretores de polícia judiciária, diretor de polícia executiva, aí que eles separam. A PF tem setores que trabalham mais com, a gente chama de parte administrativa e parte dizer assim, para ser mais fácil entendimento, a parte investigativa da PF. Né? Eu, atualmente, faço parte da parte que é de polícia judiciária. Eu trabalho no núcleo de análise da delegacia. Eu sou lotado atualmente na delegacia do Chuí, que ela fica na cidade de Santa Vitória do Palmar, extremo sul. Uma coisa assim que a PF, que muita gente gosta tá na PF, que ela precisa de muitos perfis distintos, porque tem muita parte de atuação administrativa, tem a parte mais operacional, tem a parte que atua investigativa. Né? O que digo a parte administrativa é quem vai atuar mais na parte do Sinarme, na parte de imigração, fiscalização de químicos, segurança privada. Isso tudo são competências da Polícia Federal. Né? Então, ela precisa dos mais diversos perfis existentes e quem está ali dentro, dificilmente tu não vai se identificar com um setor. Né? Nem a parte mais operacional, que a gente fala, é o pessoal que faz mais o trabalho de rua, né? Aí. E, Sandro, a respeito de escalas, expediente, plantão, como é que funciona? Tá. Aí, volta falando, que nem a PF tem bastante opções, tu não se encaixa nela. Né? Nós temos o normal, a regra, dentro da PF, é o expediente. Né? Você trabalha 8 horas de segunda a sexta. E tem setores que eles necessitam de pessoas em regime de plantão. Né? Geralmente o regime de plantão 24/72. Né? O exemplo, na nossa delegacia lá, nós temos um setor que trabalha fica no prédio da Receita Federal, lá na aduana, na divisa Brasil com o Uruguai,
que ele tem o pessoal que trabalha em regime de plantão, mas que atua com fiscalização lá na aduana e também é responsável por todo o controle migratório. Então lá eles trabalham numa escala de 24/72. E tem várias outras delegacias de fronteira que também tem isso, aeroportos, geralmente. Então tu tem opção também, né? Sensacional, Sandro. Pessoal de casa, quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Já passamos a marca dos 100 inscritos, Lorenzi. Que marca histórica, hein? Para quem está começando como nós, é uma enorme satisfação já ter 100 inscritos no canal e agora rumo aos 1000, né, Chiqueleiro? Muito, muito obrigado a todos os 100, mais de 100 inscritos já. E vamos lá, pessoal, vamos ajudar, vamos chegar nos 1000. Se inscreve ali, ativa o sininho, é muito importante para nós, para vocês não custa nada e é super rápido, é só clicar ali. Valeu, valeu, valeu. E lembrando também, né, Chiqueleiro, se inscrever no canal, curtir, comentar, Sandro, não custa nada, como tu mesmo disse, e ajuda o algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas esse conteúdo, para mais pessoas que vão achar esse conteúdo relevante. Muito importante. Para finalizar, Sandro, olha para a câmera, para o pessoal que está em casa, que está aí acompanhando, que está ansioso para chegar no momento glorioso da aprovação. Fala para eles o conselho, depois de quem já está há muitos anos estudando, já passou em vários concursos, reprovou em outros tantos, mas agora alcançou o sucesso. Dá o teu conselho final para eles. Bom, pessoal, o que eu posso deixar para vocês é o seguinte. Se você começou a estudar para concursos, você quer aprovação, só continuar. Não desiste que uma hora a aprovação chega. Tá? Como o Lorenzi havia comentado, não é o mais inteligente que vai passar, é o mais persistente. Se você não desistir, você vai conseguir. Tem dificuldades, todo mundo vai passar por dificuldades, você vai ter decepções, tá? Mas se você não desistir, você vai conseguir. Não importa o nível de concurso que você quer. É do nível mais fácil, mais concorrido, mais difícil. Se você não desistir, você sempre vai conseguir. É manter constância, ter estratégias e se dedicar. Mas sempre continuando, não desistindo, você vai ser aprovado. Isso é certeza. A aprovação, pessoal, ela não é um evento isolado. A aprovação, ela é o resultado de um processo. Não desista, não para, não desanima, embora às vezes dê vontade, mas segue firme no teu objetivo que vai dar certo. Sandro, assim vamos encerrando esse episódio do Café com Lei. Tenho certeza que o pessoal de casa vai poder agregar muito para os seus estudos, com as estratégias, com as dicas, com a tua experiência que foi compartilhada aqui hoje. Eu deixo a palavra para o Lorenzi agora, para encerrarmos, e fiquei muito contente em te rever depois de algum tempo, Sandro, e muito feliz porque eu sei o quanto tu te dedicou para isso aí e é muito merecida essa aprovação. Ela não é algo que veio ao acaso, não é sorte. Aliás, concurso público nunca foi sorte, né? Nunca ninguém passou por sorte em concurso e foi muito merecido. Eu fico muito feliz de te ver chegar onde chegou hoje, Sandro. Sandro, prazer enorme te receber. Tu sabe o quanto eu gosto de ti. Nós começamos a estudar juntos, né? Nós três, faz o quê? Uns 10 anos aí, um pouco mais. E é muito gratificante ver que tu conseguiu o que tu queria. Tu se dedicou, tu estudou, tu abdicou de coisas, tu fez coisas extraordinárias, coisas que para outras pessoas é até maluquice, mas tu fez dar certo. E é uma alegria muito grande te receber aqui hoje no nosso estúdio. O Café com Lei fica honrado de te receber aqui e de poder contar para todo mundo a tua história. E quem também fica muito grato de ter você aqui conosco é a Stamp Personalizados. Excelência em brindes corporativos e presentes personalizados.
te mandou um regalo aqui, Sandro. Opa. Um presente personalizado para ti. Tem até o teu nome ali atrás, ó. Mostra pra câmera lá, ó. Que é isso, que coisa bonita, hein? Sandro Zafari. Ah, Olha que baita regalo. Pô, essa vai pro Chuí lá, hein? Vai? Vou mostrar pro pessoal lá, hein? Vai, muito bonito. Coisa linda. Sandro, mais uma vez, obrigado. Deixo aí à vontade para as tuas últimas considerações. Bom, eu queria agradecer o convite dos amigos, também dizer que foi muito bom rever vocês, ver que são totalmente profissionais de sucesso, que por mais que nós seguimos caminhos diferentes, mas o resultado de vocês foi tão bom quanto o que eu tive. Isso mostra que sempre com dedicação e esforço a gente consegue os nossos objetivos, né? Queria às pedir desculpas, que até a preparação não vim muito preparado até para a gente para explanar bem como era, mas eu acho que a gente conseguiu o objetivo assim de mostrar um pouco da vida do concurseiro, né? E desejar a vocês que continuem com esse sucesso, continuem trazendo informação para o pessoal, dizer que esse podcast de vocês aqui, eu acho que ele auxilia muitas pessoas com dúvidas e dando norte com vários diversos assuntos, tá? Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado, Sandro. Obrigado mesmo. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui e muito obrigado principalmente a você que está em casa, está nos assistindo no YouTube, também no Spotify e que nos acompanha nas nossas redes sociais. Um grande abraço a você e até o próximo episódio.